Irmãos, nessa noite quero fazer uma breve meditação com os irmãos, porque hoje nosso culto será um pouco mais curto hoje, né? Devido à nossa assembleia que daqui a pouco acontecerá, né? Então, gostaria de fazer uma meditação breve com os irmãos sobre o texto de Provérbios. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3. Provérbios capítulo 3, estaremos lendo do verso 5 ao verso 6. O tema dessa noite, meus irmãos, é sobre entregue tudo para Deus. Entregue tudo para Deus, é sobre isso que vamos meditar um pouco nesta noite. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao 6. A palavra do Senhor nos diz: confia no Senhor com todo o teu coração, e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Mais uma vez, confia no Senhor com todo o teu coração, e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as suas veredas. Oremos. Santo Espírito de Deus, pedimos nesse momento que o Senhor ilumine os nossos corações, Pai. Que possamos, ó Deus, aprender mais a Tua Palavra neste momento. Fale conosco, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero nessa noite refletir um pouco com você, meu irmão e minha irmã, sobre esse tema: entregue tudo para Deus. Entregue tudo para Deus. E a minha intenção nesta noite é trazer para a sua vida uma autorreflexão, é fazermos uma autorreflexão sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa maneira de pensar, sobre a nossa maneira de agir, sobre os nossos sentimentos. Será que diante da nossa existência aqui neste mundo, nós estamos entregando tudo para Deus? Será que nós estamos confiando plenamente no Senhor? Será que ainda existe alguma coisa em nossa vida que precisamos deixar para trás, que precisamos abandonar? Talvez ainda exista na sua vida, na minha vida, alguma coisa que ainda nós não entregamos para Deus. Talvez exista alguma área ainda que você não entregou para o Senhor. Alguma coisa ainda que eu e você queremos ter o controle, alguma área da nossa vida que ainda nós não entregamos totalmente a Deus. Estamos com medo de tirar a mão da direção. Talvez você já tenha passado por um momento assim. Alguma área que você esteja com medo de entregar totalmente o controle a Deus. Você está com medo de tirar a mão da direção, está com medo de sair do comando. Queremos ainda que se faça a nossa vontade acima de tudo. E essa autorreflexão que eu desejo trazer nesta noite para todos nós, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para todos nós nessa noite. Refletirmos um pouco sobre isso. Temos entregado tudo para o Senhor? Será que existe alguma área ainda que precisamos deixar Deus tomar o controle de nossas vidas por completo? O texto que acabamos de ler, meus irmãos, nos diz assim no verso 5, acompanhe comigo o verso 5, confia no Senhor com todo o teu coração, é com todo o teu coração, confiar no Senhor com todo o nosso coração. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor está nos ensinando para confiarmos o quê? Inteiramente. Inteiramente. E confiarmos inteiramente no Senhor é confiarmos em Sua palavra. Pois a palavra do Senhor, nós sabemos que a palavra do Senhor, o quê? É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática. É por isso que nós precisamos confiar inteiramente na palavra do Senhor. Confiarmos nas promessas no Senhor, aquilo que Jesus nos prometeu, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é justo. E é somente, meus irmãos, sobre a palavra do Senhor que conhecemos mais sobre Deus. Não existe outra maneira de nós conhecermos mais sobre Deus se nós não estudarmos a palavra, se não meditarmos na palavra do Senhor dia e de noite, todos os dias. Pois a palavra do Senhor nos mostra tudo aquilo que precisamos praticar,
tudo aquilo que precisamos mudar em nossas vidas. É por isso que confiarmos no Senhor precisa ser inteiramente, confiarmos plenamente no Senhor, plenamente. Não há como confiarmos um pouco apenas, não como nós confiarmos apenas 50% no Senhor. Há muitas pessoas que vivem assim: eu confio um pouco, eu confio às vezes, eu confio apenas de vez em quando. Não há como confiarmos em Deus somente quando as coisas vão bem. Há muitas pessoas que confiam em Deus somente quando as coisas vão bem. Está tudo bem agora, então Deus está comigo, eu estou confiante. Não há como nós confiarmos somente quando as coisas vão bem, quando Ele realiza os nossos desejos. Confiarmos no Senhor precisa ser inteiramente, por completo. Ou confiamos ou não confiamos, ou entregamos tudo a Deus ou não entregamos, ou entregamos tudo ou não entregamos nada. Precisamos confiar no Senhor com todo o nosso coração, por completo, inteiramente. Verso 6, sobre o verso 6 ainda, o texto nos diz assim, acompanhe comigo: e não te apoies o quê? Em teu próprio entendimento. Não te apoies em teu próprio entendimento. Muitas vezes, irmãos, nós queremos nos apoiar em nosso entendimento. E o grande erro de fazermos isso é que nós podemos nos afastar da palavra de Deus. E aqui mora um grande perigo. O perigo do eu. O perigo do eu, das minhas vontades, das minhas intenções, do meu intelecto, daquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida, das minhas decisões, dos meus planos, os meus sonhos. Muitas pessoas têm deixado de confiar no Senhor para se apoiarem em seu próprio entendimento. É por isso, meus irmãos, que hoje em dia muitas pessoas não conhecem mais a palavra do Senhor, não estudam mais, não oram mais, não têm uma vida de oração, não têm uma vida de intimidade com o Senhor, não buscam mais em saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, o que as Escrituras falam, sobre isso, sobre aquilo. É por isso que muitas pessoas vivem suas vidas apoiadas em seus próprios entendimentos. Não é o que a palavra diz, é o que eu penso, é o que eu acho melhor, não é o que a palavra do Senhor está dizendo. Andam em seus próprios caminhos. E o que nós aprendemos com isso também, meus irmãos, é que quando nós confiamos em nosso próprio entendimento, ou quando nós confiamos em alguém, ou em alguma coisa deste mundo, que não seja o Senhor, que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso, nós estaremos sujeitos a desastres. Nós estaremos sujeitos a desastres, a consequências ruins em nossas vidas. É por isso que eu e você precisamos confiarmos plenamente no Senhor. Confie plenamente no Senhor, porque a vontade do nosso Deus é perfeita. A vontade dele é perfeita, ele sabe o que é o melhor para a sua vida, ele sabe o que é o melhor para a minha vida. Muitas vezes nós achamos que nós nos conhecemos bem. Engano nosso, não nos conhecemos bem, mas o Senhor, o nosso Criador, o nosso Pai, nos conhece. Ele sim nos conhece, Ele sabe o que é o melhor para você. É por isso que eu e você precisamos nos entregar totalmente sobre a vontade do Senhor, para que Ele faça a vontade dEle sobre as nossas vidas. É entregarmos tudo ao Senhor e descansarmos sobre os cuidados do nosso Deus. Não se apoie em seu próprio entendimento, mas confie no Senhor, entregue tudo para o Senhor, confie nele. Ele sabe o que faz, Ele está no controle, Ele está no controle. Hoje, por exemplo, meus irmãos, vamos ter aqui a nossa Assembleia Extraordinária, e daqui a pouco vamos ter um momento de oração.
porque nós entendemos que a vontade de Deus tem que ser feita, não a nós, não aquilo que nós achamos que é o melhor para a nossa igreja, mas é o Espírito Santo que vai guiar a nossa reunião, é Ele que vai colocar em nossos corações a sua vontade. Nós buscamos ao Senhor, para que a vontade dEle seja feita, nós confiamos em seu poder, nós confiamos na sua soberana vontade. E caminhando já para o final, meus irmãos, o verso 6, acompanhe comigo o verso 6. Verso 6, em todos os teus caminhos, reconheça-o, e Ele direcionará as tuas veredas. Precisamos colocar perante o Senhor os nossos caminhos, precisamos colocar perante o Senhor todas as nossas atividades, tudo aquilo que queremos fazer, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos. Eu já disse aqui algumas vezes para os irmãos que não há nada, meus irmãos, não há nada que não possamos colocar perante o Senhor. Podemos colocar tudo perante o nosso Deus. Coloque tudo perante Ele, porque Ele nos conhece, Ele quer nos ouvir. O Senhor tem prazer em nos ouvir. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele quer intimidade conosco. Podemos colocar tudo perante Ele. E o verso 6 ainda nos diz assim, quero destacar essa palavra no verso 6. O verso 6 diz assim, reconhece-o, reconhece-o, reconhece-o. Essa palavra nos mostra, meus irmãos, que o nosso coração e a nossa mente precisa se submeter ao nosso Deus. Precisamos estar submissos à vontade do nosso Deus. Submissão. Precisamos obedecer ao Senhor, obedecermos a sua palavra, levarmos uma vida de obediência ao nosso Deus. Hoje parece que a gente ouve pouco falar sobre obediência, e quando falamos sobre obediência, não é fácil, meus irmãos. Nós vemos isso na relação com os nossos filhos. Nós precisamos, quem é pai, quem é mãe aqui sabe muito bem do que eu estou falando, nós precisamos ficar ali, muitas vezes insistindo para os nossos filhos, para eles nos obedecerem, e muitas vezes como filhos, agimos assim também para com Deus. Somos desobedientes, não cumprimos, não vivemos o que a palavra do Senhor nos ensina, não fazemos a vontade de Deus, e é por isso que muitas vezes o Senhor nos faz passar por provações. Ele nos faz passar por provações, para que possamos mudar, para que possamos voltar para o caminho, para que possamos enxergar coisas que nós não estamos enxergando, para melhorarmos. Muitas vezes, meus irmãos, é através das provações que Deus coloca, que Deus permite que aconteça em nossas vidas, é para nos ensinar, é para nos disciplinar, mas Deus faz tudo isso em amor, porque quem disciplina é porque ama. O Senhor nos ama, Ele faz isso por amor a nós. Precisamos reconhecer o Senhor, precisamos entregar tudo para o Senhor. Talvez você precise tomar uma decisão muito importante em sua vida nessa semana. Não sei o que pode ser, mas talvez uma decisão importante. Talvez você esteja querendo mudar de emprego, talvez surgiu uma oportunidade melhor. Coloque perante o Senhor. Não importa o que seja, coloque perante o Senhor. Não é porque surgiu uma oportunidade boa que você não deva colocar perante o Senhor. Às vezes, há muitas pessoas que confundem isso, meus irmãos. Não é porque é uma coisa boa, não é porque é uma oportunidade boa que eu não devo buscar ao Senhor. Coloque perante Ele. E às vezes, meus irmãos, nós confundimos oportunidades como sendo a vontade de Deus. Nós confundimos. Pois precisamos tomar muito cuidado com isso também. Não podemos nos esquecer que o inimigo, ele é astuto. O inimigo muitas vezes irá nos oferecer
coisas que aos nossos olhos são coisas boas, atrativas, agradáveis, tentadoras, e às vezes é algo que nós achamos, e às vezes algo que nós achávamos que era bom, pode nos causar muitos danos. É por isso, meu irmão e minha irmã, independente do que seja, seja bom, seja ruim, seja uma oportunidade boa, uma oportunidade mais ou menos, vamos dizer assim, seja fácil, seja difícil, coloque perante o Senhor, coloque perante o Senhor, coloque perante Ele. Certa vez ouvindo um testemunho de uma pessoa, ela estava prestes a fechar um contrato com uma casa nova, e é uma pessoa cristã, e estava dando tudo certo, deu tudo certo, para o próximo dia iam fechar o contrato já, casa maravilhosa, era a casa dos sonhos dele, mas assim que ele chegou na casa dele, ele buscou o Senhor, ele falou: Senhor, se for da tua vontade, que se cumpra, se não for, que não dê certo, mas que se faça a tua vontade, Senhor, e não a minha. Eu gostei, é do meu sonho, é isso, é aquilo, mas Senhor, que o Senhor esteja na frente, que não se faça a minha, mas a tua vontade. E ele diz que no caminho para fechar o contrato, ele começou a ser muito incomodado por Deus, ele não estava sentindo paz em seu coração, e ele recebeu uma ligação durante o caminho, e surgiu algum problema que não ia dar para fechar o contrato naquele dia, alguma coisa aconteceu, e ele entendeu perfeitamente que não era da vontade de Deus naquele momento ele fechar aquele negócio, aquele contrato. Independente do que seja, eu estou contando aqui apenas um exemplo, independente do que seja, coloque perante o Senhor, e tenha certeza em seu coração que Ele irá te guiar, Ele irá te conduzir pelas veredas da justiça, Ele irá colocar a sua vontade sobre as nossas vidas, porque Ele é um Deus que está conosco, Ele é um Deus que conhece as nossas necessidades, Ele é um Deus que conhece as nossas necessidades. Que eu e você nesta noite possamos colocar tudo perante o Senhor, entregue tudo a Ele, descanse o seu coração sobre os cuidados do Pai. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Que possamos confiar inteiramente no Senhor, não duvide em nenhum momento do amor de Deus sobre a sua vida, não duvide, não importa as circunstâncias, confie no Senhor, não importa as lutas que você vai enfrentar essa semana, confie no Senhor, Ele está fazendo algo, Ele está fazendo algo, nada é por acaso, Ele está conosco. Amém, meus irmãos? Que Deus assim te abençoe nesta noite.